Olá, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Moura, eu sou proprietário da Leitor História. Estou aqui para falar hoje com vocês sobre essas duas obras aqui, ó. Os Tesouros de Davi, uma feita pela Pão Diário em volume único e a outra feita pela CPAD em 3 volumes, né? Nós vamos discutir um pouco hoje sobre as diferenças de cada uma dessas obras, né? Não vai ser uma discussão exaustiva e tem aí o intuito de te direcionar para saber qual que você pode estar adquirindo nesse momento aí, né, na hora da sua compra, o que vai servir melhor para você na hora da sua compra, né, qual vai ser o seu melhor investimento. Então, as duas são excelentes obras, mas que, né, evidentemente têm suas particularidades. E muita gente mesmo pergunta para nós sobre a diferença de cada um, né? As pessoas querem saber e a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre a diferença dessas duas obras aqui escritas por Spurgeon. Uma curiosidade muito interessante é que quando Spurgeon ele escreveu essa obra aqui, demorou cerca de 20 anos para fazer todos esses comentários. Teve um trabalho muito exaustivo e ele ainda passou por problemas de saúde. Ele tinha problema de gota, ele tinha problemas renais, ele sentia muitas dores, o que fazia também ele mudar de cidade. Enfim, mas valeu a pena, como diz a própria esposa dele, a Susannah Spurgeon. Se Spurgeon não tivesse escrito mais nada na vida, né, somente essa obra aqui já o coroaria como um escritor de sucesso, um escritor aí, né, que foi gabaritado e cumpriu a sua obra, né, em fazer a exposição de salmos. Então, vem comigo, a gente vai falar um pouco sobre essas duas obras aqui logo após a vinheta. Olá, amigos, estamos de volta aqui para falar um pouco dessas duas obras, né, dos Tesouros de Davi, que é uma obra aí monumental escrita por Spurgeon, né, e que hoje, em língua portuguesa, nós temos duas versões dessa obra, uma delas em 3 volumes, editado pela editora CPAD, né, que vem nesse case, né, aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui ó, vem nesse case para você colocar na sua estante e guardar sua coleção de uma forma bem organizada, né? Então, deixa eu colocar assim para vocês poderem continuarem vendo aí a coleção. E também nós temos aqui a coleção em um único volume, editado pela editora Pão Diário, a Publicações Pão Diário, que também fez num único volume. Qual a diferença entre as duas? Basicamente, as duas têm o mesmo texto, os mesmos comentários. Entretanto, nós vamos ver neste vídeo quais são as diferenças, né, de cada uma nessas obras aqui. Primeiramente, nós vamos falar um pouco, né, desse Tesouro de Davi, feito pela Pão Diário, né? Ela vem com essa cinta, é um material capa dura, né? Então a gente pode ver material bem feito, né, pela Pão Diário. Vejam só, você tem aqui 20 por 25, né, capa dura. Ela vem com um fitilho aqui também, ó, fitilho marcador para você marcar a página, é como se fosse Bíblia também, mas para você marcar a página. E aí você tem aqui já na abertura o acabamento do material, folha, papel branco, né? Você tem todos os 150 salmos, né, escritos aqui por Davi, que a proposta dessa obra é você justamente ter a facilidade, né, de encontrar aí um comentário de Spurgeon sobre os salmos, né, e você tem de uma forma muito assim resumida para você estar fazendo aí o seu estudo, né? Então, ou seja, para fazer uma pregação, quiser fazer um estudo rápido, né, antes de você estar fazendo aí, né, se você estiver estudando Salmos, você tem uma fonte de consulta muito rápida, que é esse Tesouro de Davi. Agora vamos falar das obras em 3 volumes, né, editado pela CPAD. Uma das diferenças é o seguinte: essa aqui é uma compilação, né, da obra original, é bem resumido.
As obras originais dos Tesouros de Davi tem mais de 7 volumes, tem 7 volumes e tem mais de 3.000 páginas, né? Que você vai encontrar aqui exatamente nessa coleção. Então, a coleção Tesouros de Davi, né, dos Salmos aqui, os Tesouros de Davi, vamos pegar aqui o volume 1, deixa eu dar uma olhada. Quais, né, além do capricho aqui, ó, a gente tem um trabalho em capa dura também, tem aqui esses hot stamping, né, em cada uma das capas, ó, vocês vão poder ver aqui, ó, cada uma das capas vem com esse hot stamping. Nós encontramos também aqui, né, um tamanho confortável, né, 16 por 23, capa dura, cada um dos volumes. O papel que eles utilizaram, aquele papel amarelo, aquele papel avena, né, que dá um conforto na leitura, né, muito maior. Então você tem aqui uma apresentação da obra. Uma das coisas que os editores colocaram é o seguinte, que muitas vezes eles podem não concordar, né, por a Assembleia de Deus ela tem uma visão arminiana, né, ela segue uma linha mais arminiana, por vezes ela pode não concordar em algumas partes com os Tesouros de Davi do Spurgeon, mas né, eles entendem, enxergam o valor, né, o valor dessa obra para o crescimento da igreja e também de seus pregadores. Uma das coisas que nós vemos aqui, ó, já pode comparar, por exemplo, os Salmos 1. O que acontece? O Spurgeon, ele não se orientou apenas pelos seus escritos, mas ele também fez menções de outros pensadores, outras pessoas que influenciaram outros doutores aí que também falaram sobre Salmos, né? Então você vai poder pegar aqui alguma coisa, vai ter algum passagem que ele vai falar sobre Lutero, ele vai mencionar Lutero, ele vai mencionar outros pensadores aí, né, da época ou fora da sua época, por exemplo, ó, Sir Richard Baxter, né? Você vai ter aqui uma coleção onde não só Spurgeon fala, mas ele também pega, né, como ele, ó, Thomas Kempis, ele vai ter aí você vai ter aqui outras citações de outros pensadores, né, de outros biblistas, de outros teólogos, né, que falaram sobre determinados assuntos, e aí você vai ter aí à disposição, né, toda essa base de conhecimento. Então você tem aqui, por exemplo, Salmos 1, vejam como está separado. Aqui, até nessa primeira parte, é o próprio Spurgeon, né, o pensamento de Spurgeon, tem as notas explicativas e também declarações importantes. Isso acontece em todos os capítulos, né, em todos os versículos. É uma obra exaustiva, ele vai examinar os Salmos de uma forma exaustiva, e aí no final, olha só, tudo que foi falado, citações, tudo que foi falado sobre os Salmos 1, tá tudo nessa obra aqui feita por Spurgeon. E aí, olha só a riqueza que está também em cada capítulo. Olha aqui, ó, tem sugestões aos pregadores. Ó, você vai poder aqui encontrar temas. Ó, se você quiser, no versículo 1, por exemplo, este versículo fornece um texto excelente sobre o progresso do pecado, ou a pureza do cristão, ou a bem-aventurança do justo. Acerca deste último assunto, fala que os crentes são bem-aventurados porque, por Deus, em Cristo e com todas as bênçãos, em todas as circunstâncias, através do tempo e da eternidade e até ao mais alto grau. Então você vai ter aqui sugestões para você já preparar o seu sermão, para você preparar seu estudo, e isso acontece em todos os capítulos. Então você tem aqui mais de 3.000 páginas, 3.400 páginas, né, juntando os 3 volumes do Spurgeon, né, dos Tesouros de Davi. Você tem a obra completa, né, feita aí, a obra monumental de Spurgeon sobre os Salmos. Diferentemente dessa aqui, que é uma obra mais prática, né, mais compilada para o uso do dia a dia, para você ter ali sempre à mão uma fonte de consulta bem rápida. Bom, eu espero ter podido aí ter tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai procurar responder, e quem sabe, né, dependendo do número de dúvidas, a gente vai poder fazer um segundo vídeo, né, para poder falar das particularidades de cada uma.
Se fôssemos para nós escolhermos qual comprar, eu diria para vocês, comprem, né? Invistam um pouco mais, às vezes não é tanto assim, invistam um pouco mais nesses 3 volumes, porque é a obra completa. Mas se você tem aí os recursos um pouco um pouco menos agora nesse momento, e você quer ter acesso ao conhecimento de Charles Spurgeon sobre os Tesouros de Davi, vale a pena você levar o volume único aí, editado pela Pão Diário, tá bom? Ficamos à disposição. Você encontra essas 2 obras nos links que estão aqui embaixo no nosso site, e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Que Deus possa abençoá-los.